Bom dia a todos. Bom dia, deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, quer dizer, senhora deputada que está conosco aqui, servidores. Sob a proteção de Deus, damos início, então, à nossa reunião ordinária, Comissão de Constituição e Justiça, até a chegada do nosso presidente, Rodrigo Amorim. Primeiro... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Queria fazer, se for o caso, eu a faço por escrito, para ser submetido à comissão, é que, na segunda-feira, no final do dia, o presidente da nossa casa, deputado Rodrigo Bacelar, fez publicar os 12 projetos do governo. Eu tenho restrições constitucionais em relação a algum deles. E tenho até, em outros, a posição de anexação do projeto de visita íntima, de autoria do governador, anexar o do Bacelar, que é anterior. Então, qual é o pleito? O FOT, o FEIS, a saidinha, a visita íntima, o projeto do nosso presidente, deputado Bacelar, e o Rio Prev, ser discutido aqui, e não em plenário, para a gente aprofundar o debate. E tantos outros que Vossa Excelência desejar, desse pacote de 12 e mais do deputado Bacelar. Porque tem, no plenário, a discussão da constitucionalidade fica muito pobre, né? Porque chega o parecer da CCJ, só vai dar discussão se abrir divergências, né? Em geral, quem abre divergência sou eu, e também, em geral, eu vou perder, né? Mas aqui eu acho que a gente tem condição de maturar melhor. E há tempo, porque, como foi publicada ontem, tem 45 dias corrido para entrar em pauta. Se o presidente quiser botar 3 por semana, na hora que for a plenário, a CCJ já decidiu. Então, estou fazendo esse pleito. Se Vossa Excelência assim o desejar, eu faço por escrito. E aí o senhor conversa com o vice-presidente, com o presidente. Acho que enriquece a nossa discussão. Concordo com Vossa Excelência, acho que é muito pertinente, até porque é conhecida a capacidade desta comissão em discutir o tema com mais profundidade. Então, eu acho que, se pudéssemos discutir os 12, melhor ainda. Sim, acho. Né? Se houver um pedido de algum outro parlamentar que exista essa necessidade para trazer aqui a CCJ, tenho certeza que podemos fazer. Agora, se há esse especificamente que Vossa Excelência... Não, eu vou pedir. Vai pedir. Os 12, aí eu vou, em especial, vou destacar isso, mas vou pedir os 12. Eu acho prudente... Eu só não vou pedir indicação de delegado para a agência reguladora, Entendi. Porque aí o voto é sim, não tem nada de constitucionalidade. Né? Presidente, queria aqui também, né, compartilhar o pensamento do deputado Luiz Paulo. Talvez tenha um projeto ou outro que não precise debater aqui, porque são discussões simples. Exemplo do PEDUI. Né? O PEDUI foi uma coisa feita lá atrás e tem 3 anos que tinha que vir a mensagem, não veio. Então é só uma aprovação. Não sei se vale. Agora, principalmente... Mas a gente tem uma pauta, com sua licença, são 4 projetos de finanças públicas. Exato. E 7 de pessoal. Eu também acho que o PEDUI é mais uma discussão de mérito, Exato. De emenda de mérito, não é de forma. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o PEDUI. Tá? Só para a gente... acho que o deputado Luiz Paulo pode indicar aqueles que são mais interessantes para cá, mas eu já estou aqui quando não dá ideia do deputado Luiz Paulo, até porque no plenário fica muito difícil fazer qualquer debate. Eu
Eu vou fazer uma sugestão, então, e aí acho que Vossa Excelência já tinha pensado nessa direção. Eu acho que é importante oficiar por escrito a comissão e eu gostaria de levar ao presidente Bacelar para que pudesse estar alinhado também com ele nesse sentido. Eu acho que nós podemos caminhar, por exemplo, para uma sessão extra da CCJ para discutir o tema e discutir os projetos. Apenas para apresentar o presidente Bacelar... Eu tenho certeza que o presidente da Casa, como um democrata que vai preferir que tenha na sessão presencial do que em plenário, porque é um amadurecimento. E a gente pode até convidar nessas sessões para vir o Procurador-Geral da Casa. Acho que pode ser um bom caminho, então, solicitando, de repente, um caminho para um dia extra que pudéssemos, então, discutir os projetos. Mas, então, aguardando o ofício de Vossa Excelência hoje à comissão. Tá bem. Apresentamos ao nosso presidente Rodrigo Amorim também, evidentemente, e levamos a discussão rapidamente para o presidente Rodrigo Bacelar. Eu prometo, senhor deputado Fred Pacheco, que na próxima encarnação eu vou escolher o pai e a mãe, que eu vou voltar reencarnado, e pedir para me batizar de Rodrigo, para ver se eu tenho um pedaço do poder. Realmente, os Rodrigos estão dominando o mundo, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, aguardamos então o ofício de Vossa Excelência e vamos apresentar a questão ao deputado, nosso presidente Rodrigo Bacelar, para encaminhamento, rapidamente. Então, voltando à questão de ordem, o item 1, a discussão e votação dos pareceres às proposições, são emendas de plenário, sob minha relatoria. O item 1 da pauta, emendas ao projeto de lei número 3.066 de 2024, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Conscientização da Síndrome da Duplicação do Cromossomo 17, 17P13.3. O parecer é favorável à emenda de plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 2 da pauta, relatoria da deputada Élica Takimoto, emendas ao projeto de lei número 4.209, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a implementação do programa Tatuando pela Vida no Sistema de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que possuam serviços de saúde relacionados ao câncer e ao tratamento de queimaduras. Para parecer, a deputada Élica. Favorável às emendas número 1 e 2 e contrário à emenda número 3. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, emendas ao projeto de lei número 4.596, de 2021, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que cria o Programa de Melhorias Habitacionais e Sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, a deputada Élica. Contrária à emenda. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta, sobre a relatoria do deputado Vinícius Cosolino, assessoria do deputado. Podemos ler os pareceres? Então, item 4, emendas ao projeto de lei número 4.175, de 2018, de relatoria do deputado Fábio Silva, que dispõe sobre a troca de produtos na garantia em razão de vícios ou defeitos de fabricação e dá outras providências. O parecer do deputado é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5 da pauta são os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Relatoria do deputado presidente Rodrigo Amorim. O projeto de lei número 4.335, de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que declara como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro o chuvisco e declara a cidade de Campos dos Goitacazes como a capital estadual do chuvisco. O novo parecer do deputado Rodrigo Amorim, não sei se está atualizado na lista de vocês, o novo parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Eu gosto das emendas, principalmente a segunda, porque pela situação política que nós temos instaladas no hoje lá em Campos,
Se a gente não esclarecer que é um chuvisco, é um doce, eu diria que seria a capital de chuvas e trovoadas. Trovoadas, né? Tá certo. Um O doce Luiz Paulo perde a voz, mas não perde o bom humor. Não. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, no parecer do deputado Rodrigo Amorim, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, sobre... o item 6 e 7 da pauta, retirados a pedido do relator. Presidente, pela ordem. Pois não, rapidamente. deputado... É uma questão que não é da ordem do dia, mas eu gostaria de comunicar e ouvir Vossas Excelências todos da comissão, que é o seguinte. Naquela lista que o governador mandou dos imóveis que poderiam ser vendidos, ontem teve no plenário uma grande discussão sobre o Caio Martins. Eu não tinha visto e fiquei sabendo ontem de noite que um dos imóveis que está na lista é a sede do Arco-Íris, na Rua da Carioca, que foi cedido para o Grupo Arco-Íris, que em 2 anos fez obra no valor de 800 mil, e que tem 8 programas funcionando lá, convênio com museus, programas da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos. É simplesmente o grupo mais antigo, que tem convênios com o Estado, com as universidades. Então, eu quase caí para trás com isso. Isso não está para ser votado logo, não, tá? Esse projeto. Deputado Carlos Mink, Deputado esse é um dos 12 que eu pedi para vir aqui, porque além da discutir, né? sede do Arco-Íris, o Caio Martins, esse é um tem deles. o Bartolomeu Mitre, 915, o quartel lá do Leblon. É um dos 12. Não, é só isso que eu queria ouvir. Não, e queria também comunicar a vocês, porque isso não tinha sido dito ainda no plenário. Esse específico, não. Eu, inclusive, não sabia, fiquei sabendo ontem Sim, de porque noite, quase caí para trás. a gente vai precisar fazer uma ida aos locais para constatar cada um deles. Tem terrenos com imóveis sendo vendidos sem definição de uso do solo. Como é que você avalia? Para avaliar um terreno, você precisa saber qual é o potencial construtivo do mesmo. Então, esse é um dos projetos que talvez a gente tenha que decidir por baixar em diligência. Isso. Nesse caso, veja que absurdo. O governo dá um papel que dá uma posse provisória, o grupo consegue investir, aquilo está caindo aos pedaços, reforma tudo. Tem 8 programas de prevenção de HIV, de eu não sei quanto. A secretária esteve lá fazendo o programa, deputada, como é que chama a nossa deputada, que é a secretária de Direitos Humanos? Rosângela. Esteve lá, né? E universidade, tem 3 museus fazendo convênio lá. Bom, realmente é um contrassenso. Você dá a posse, o cara faz reforma, faz os programas, faz os convênios, depois fala, não, pensando bem, eu vou vender isso tudo. Pois Carlos, só para efeito por isso que eu quero discutir isso, porque vai ter que tirar desse anexo tantos imóveis que eu acho que a gente pode baixar em diligência para o próprio governo se entrosar e verificar qual de mote próprio eles querem retirar. Até porque no grupo, o deputado Quinoploc deve ter visto, domingo, o deputado Vitor Júnior declarou que foi o governador, e o governador se comprometeu a retirar o imóvel de Caio Martins. Mas para ele tirar, ele tem que mandar outra mensagem. Então, é uma listagem com muito problema. E ainda tem, deputado Quinoploc, um problema a mais. Uma das hipóteses para a gente aderir ao Propag, da gente conceder ativos para a União, são os imóveis. Como é que a gente vai vender se a gente não aderir ao Propag? Uma coisa é o refis, só estou chamando a atenção. E só para contribuir, deputado Luiz Paulo, rapidamente, eu dei uma olhada em alguns imóveis através do Google Maps, né? Tem uns que a gente não pode nem perder o tempo em botar para aprovar e depois vender. Por exemplo, tem um que é no pé ali do Morro do Fubá, que está totalmente tomado o terreno, por ferro velhos e tudo mais, e mesmo que conseguisse desapropriar, aquilo ali valeria R$2. Então, assim, não tem a menor condição de botar à venda, né? E, em contrapartida, tem outros até que poderiam ter potenciais construtivos que também não estão. Então, eu não entendi qual foi a fórmula ali.
Eu acho importante realmente essa questão de discutir local por local, porque, por exemplo, tem um na Tijuca que hoje funciona uma creche privada, né? E eu não sei nem como é que funciona a creche privada, como é que foi feito esse contrato, né? Que é uma creche grande, inclusive. Então, Tem até delegacia, pô. Fiquei perdido. Estou esclarecido. E conto com o apoio de vocês também, claro. Muito bem. Já tiramos de pauta. Item 8 da pauta. Então, é o projeto de lei número 3.737, de 2024, de autoria do deputado Renan Jordi, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Cultura Surda. O meu parecer foi pela legalidade, mas nós recebemos um voto em separado do deputado Luiz Paulo, que apresentava o parecer pela legalidade com emendas. E eu gostaria de acatar a emenda do deputado Luiz Paulo, já sugerindo que ele assuma a relatoria do projeto, e aí mudamos o parecer, já votando, acatando a sugestão do deputado pela legalidade com emendas. São ótimas as emendas. A CCJ aqui decidiu que não temos mais semana, mês e ano. Perfeito. Porque senão não há calendário que resista. Sim. Então tem o dia. E já existe a Lei 9.665, de 22, que institui o Setembro Azul, mês de visibilidade da comunidade surda. Então já tem um mês de visibilidade. Então a gente transformou o projeto, dando pela legalidade com emendas, em um dia específico. Perfeito. É claro, dentro daquele mesmo mês. Perfeito. É o parecer, legalidade com emendas. Então, designando o deputado Luiz Paulo como novo relator e votando o parecer do deputado pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O novo parecer do deputado Luiz Paulo. Item 9 da pauta, sobre relatoria do deputado Chico Machado. Ele autorizou, também deixou na última reunião que participamos, né, está fazendo exames nesse período. Então, item 9 da pauta, projeto de lei número 5.340 de 2025, de autoria do deputado Bruno Alves Boareto, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a festa de São João Batista, no município de Macuco, Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10 da pauta, sob relatoria do deputado Alexandre Knoploch, projeto de lei número 4.932, de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que institui a política estadual de difusão do Centro de Referência da Juventude, CRJ, no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Por favor, deputado Rodrigo Amorim, presidente, assuma os trabalhos, por favor. Bom dia a todos, dando continuidade à condução aqui, deputado Taicol. Está no 11º, vai cantar o 11º. Item 11 da pauta. Projeto de lei número 3502 de 2024, de autoria do deputado Marcelo Dino, que estabelece o direito de provocação para a revisão de pensão para os beneficiários de policiais militares e bombeiros militares com óbito até o dia 20 de fevereiro de 2004, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 12 da pauta. Projeto de lei 3527 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui a política estadual de fomento à cadeia da pesca industrial no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino. Não sei se posso ler o parecer, mas o parecer já constam no processo. Desculpa, o 13 da pauta. Projeto de lei 3507 de 2024, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que determina que as empresas estatais publiquem as informações sobre os seus benefícios fiscais.
O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo, eu queria pedir vista desse processo. é isso que eu ia falar, porque eu não sei que benefício fiscal Uma empresa estatal. uma estatal vai ter. Então, eu queria examinar melhor esse projeto. Vista conjunta com você. Ao que consta, o 150 da Constituição Federal é claro, dizendo que não incide tributo sobre ente público. Mas Pedimos vistas duplas. vamos embora. Fechado, então. Vistas concedidas a mim, ao deputado Luiz Paulo. Passo, então, ao item 14 da pauta. Projeto de Lei 1573 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que torna obrigatória a emissão gratuita de segunda via da nota fiscal durante a vigência da garantia legal nas relações de consumo e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 15 da pauta, projeto de lei 1993 de 2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a lei 5.100 de 4 de outubro de 2007, que acrescenta o critério de conservação ambiental na repartição do produto de arrecadação do ICMS, incluindo a obrigatoriedade do envio dos recursos relativos a ICMS ecológico em conta específica e dá outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink e deputado Luiz Paulo. Presidente, essa lei é nossa lá atrás e é um sucesso. Eu tenho até conversado com o Luiz Paulo. Eu tenho medo com a reforma fiscal, o que vai ser dessa lei. Porque ela correu bem, né, deputado Amorim? Graças a essa lei, que não aumenta o imposto, é bom que se diga, mas dá mais recursos aos municípios, deputado Fred Pacheco, que vão em 3 linhas: melhorar a água, acabar com o lixão e fazer coleta seletiva e implantar unidades de conservação. Vocês sabem que dobrou a área protegida dos municípios graças a isso. A maior parte dos prefeitos era contra criar. Mas como o din-din é uma linguagem universal que todo prefeito entende, isso funcionou. Também ajudou a acabar com os lixões, etc. Eu tenho conversado com o Luiz Paulo como é que isso vai ficar com a reforma fiscal, porque a gente está falando de distribuição do ICMS, uma lei que deu muito certo, e como manter. O Luiz Paulo falou, a gente tem que mexer na lei federal lá em cima, que parece que já se colocaram um critério ambiental. Bom, mas voltando aqui para o nosso projeto aqui, do Renato Miranda, quando a gente fez a lei lá atrás, a gente colocou que esses recursos que o município ganhava por conta do ICMS verde deveriam ser obrigatoriamente todos para a área ambiental. Educação ambiental, guarda ambiental, lixo, tudo. Mas a gente não conseguiu, na época, aprovar isso, deputado Rodrigo, pelo seguinte: disseram que isso seria uma intromissão. Eu até acho que isso daí já foi até superado, mas ficou assim. Vários municípios fizeram leis, aí sim, municipais, deputado Fred, dizendo, olha, do que a gente receber do ICMS verde, 80% vai para a área ambiental, 60%, cerca de 19, 20 municípios fizeram leis municipais e que, portanto, não seria uma intromissão nossa, porque seriam leis do próprio município. E esse projeto, eu acho que aumenta a transparência. Eu acho bom o projeto do Renato Miranda, porque ele diz uma conta específica. Então, a população que é incentivada a melhorar a questão ambiental para o município arrecadar mais, vai saber direitinho quanto que o município ganhou e para onde é que foi o recurso. Então, eu acho que eu gosto do projeto. Eu acho que vai ajudar, né, enquanto existir o ICMS verde, vai ajudar a transparência. O que entra e para onde é que vai. Então, eu sou favorável. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Primeira provocação do IBS. Né? O IBS acaba com o ICMS e com o ISS, porque ele soma os dois e vai se tornar uma alíquota única, cobrada no destino. O que é bom para o Estado do Rio de Janeiro, que nós somos o 2º maior mercado consumidor do Brasil. Bom, e o critério de distribuição não é como o ICMS. O critério do IBS
é 75% do Estado e 25% dos municípios. Essa distribuição dos municípios tem critério de população, tem critério de educação, de aluno na escola, de eficiência, etc. E, no meu entendimento, porque toda reforma tributária se respalda, toda hora diz isso, na questão ambiental, que se contemple lá ou na regulamentação aqui o IBS verde. Então, eu acho que tem saída, porque é o princípio basilar da reforma tributária. Quanto à transparência, deputado Rodrigo Amorim, é verdade que fica mais transparente, mas claro que tem um grave arranhão de inconstitucionalidade, porque nós estamos determinando que os 92 municípios abram uma conta específica para receber o ICMS verde para não ir da conta tesouro. Isso é invasão de competência em relação à capacidade de legislar da Câmara de Vereadores. Eu posso até acompanhar o relator, mas só estou alertando que tem um arranhão de inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo, apenas para amor ao debate aí nesse tema, na verdade, não seria uma competência nossa por legislar em algo que diz respeito exclusivamente ao repasse de algo do âmbito estadual para o município? Ou seja, o que eu quero fazer um paralelo é que se a União Federal determinar que, se, por exemplo, alguma linha de fomento ou um crédito próprio, ou um financiamento, um apoio, um incentivo, seja lá o que for, seja a exemplo do que a gente faz aqui, com a lei de incentivo, tanto do esporte quanto da cultura, que todo o recurso aportado ele esteja, até para facilitar a fiscalização, estabelecido o depósito numa conta exclusiva para esse fim, não seria a nossa capacidade de legislar sobre algo que é dado pelo Estado? Bom, são duas questões diferentes. Vossa Excelência tem razão. Qualquer convênio, qualquer acordo, tem que ter conta específica para prestação de contas. O ICMS é 75% do Estado e 25% dos municípios. É um direito da Constituição. Eu pergunto a Vossa Excelência, o imposto de renda do funcionário público volta da União para o Estado. É um princípio constitucional. Tem que ter conta específica? Não. O FPE, Fundo de Participação do Estado, tem que ter conta específica? Não. Se a gente quiser aqui, a gente pode criar, mas não o Congresso Nacional. É caixa único, né? Então, e agora mesmo, eu fiz uma solicitação ao deputado Fred Pacheco, que ficou de levar a Vossa Excelência, que a gente possa, já que as emendas, os projetos de lei enviados pelo Executivo, no total de 12, 7 da Segurança Pública e 4 tributários, a gente possa discuti-los aqui na CCJ, não no plenário, porque nós temos 40... Nós não, o presidente tem 45 dias úteis para pautar. E enriqueceria, porque são projetos Concordo. com muitas contradições. Concordo. E, entre eles, da questão do Rio Previdência. Perfeito. Né, que o Estado quer sacramentar que o dinheiro do ROD-PE, que paga aposentado e pensionista, sirva para pagar serviço da dívida, porque já há uma compensação pretérita. Não há compensação pretérita, não. A obrigação do Estado é suprir o sistema financeiro criado por essa Casa Legislativa para ficar sempre no vermelho, porque todo servidor que entra no Estado não vai para o fundo financeiro, vai para o fundo previdenciário. Então, é um pouco esse princípio. Então, eu estou já fazendo o senão, não quero fazer a discordância, só estou dizendo que, no meu entendimento, arranha
Não, princípio concordo com a tese que a gente deve discutir aqui na CCJ antes. Presidente, me permite? Deputado Carlos Mink. Eu já falei, mas em vista do que disse o deputado Luiz Paulo, que obviamente tem base, embora ele colocou a questão, mas disse que não vai criar um voto em separado. Podia dar uma sugestão. Ele está modificando uma lei estadual. Uma lei estadual. E está colocando critério de transparência. Então, a gente poderia, Luiz Paulo e presidente Amorim, colocar uma emenda dizendo o seguinte, porque a gente pode sim criar um critério de transparência e dizer que cada município, no exercício da sua autonomia, vai ver como fazer isso. Pode ser publicando no Diário Oficial do município, pode ser abrindo uma conta, ou seja, a gente cria um princípio. Um princípio. O princípio é da transparência. E dizer que os municípios, exercendo dentro da sua autonomia, encontrarão o caminho, mas sim, terá que ter o princípio constitucional da transparência. Ô, Mick, o que vocês acham dessa ideia? Eu queria te dar uma sugestão. Eu estou pensando em tirar de vista, respeitando até o relatório do deputado Cozzolino, pedir vista, devolver na próxima semana, e a gente, ao longo da semana, dialoga com ele e faz essa contribuição. Muito. Você sugere parecer com emenda. Isso. Aí eu também vou sugerir um outro, pensando lá adiante para ficar consignado. Quando o CMS Verde acabar e virar IBS, um dos critérios de partição do IBS, além dos que está citado na lei complementar da reforma tributária, seja os indicadores de participação do ICMS Verde. Então, vamos anotar as contribuições e aí, na próxima, com a presença do relator, a gente poderia até designar outro colega como relator, mas seria desprestigiar o tema relevante. O Vinícius é um jurista de grande envergadura. Então, eu vou pedir vista e na próxima a gente devolve com essas contribuições, às quais eu me filio já antecipadamente. Passo ao 16 da pauta, que é o projeto de lei 4812, de 25, de autoria do deputado Carlos Mink, que fica criado o Programa Estadual de Incentivo e Fomento para Desenvolvimento e Implementação de Projetos Ambientais pelas Universidades Públicas Estaduais e pela Universidade Federal Fluminense, UF, sediada no Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu quero discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. O deputado Carlos Mink, ele é muito criativo, mas tem outras pessoas que pensam muito similar a ele. Deputado Carlos Mink, seu projeto vai ficar válido quando a gente aderir ao Propag, porque na adesão do Propag, naquele 1% de investimentos, você pode investir em todas as questões ambientais e também pode investir nas universidades. Então, casando a lei complementar federal, que isso tem que acontecer, pode acontecer, se o governo quiser, durante 30 anos, a gente pode fazer essa emenda no teu projeto e dar, inclusive, a fonte de recurso. Vossa Excelência me permite, deputado Luiz Paulo, um esclarecimento? Todas. Posso fazer um esclarecimento? Pois. Posso, presidente? Lógico, deputado. Não, então, só para esclarecer o seguinte. Quando eu fui secretário estadual do Ambiente, a pedido da UFRJ, o governador fez um decreto criando o Fundo Verde da UFRJ. O que era isso? O governo do Estado abria mão do que a UFRJ pagava de conta de luz, que eu acho que era uma coisa da ordem de 10 milhões por ano, para investimentos em projetos ambientais. Muitas vezes as equipes de cientistas têm uma ideia maravilhosa, mas não conseguem fazer um protótipo para depois levar para as empresas, para ver se as empresas se interessam. E esse projeto foi aprovado e é um sucesso na UFRJ. Aí me procurou o reitor da UF e falou, olha, a gente também quer a mesma coisa. Bom, mas só que aquilo foi por decreto, né? Eu não sou secretário, o governo é outro. Então, eu fiz um projeto que, claro, falava das universidades estaduais e da UF especificamente.
Mas as emendas que foram feitas pelo relator são muito boas, porque tiram as inconstitucionalidades que o projeto tinha, acrescenta, né, não especifica uma universidade e coloca nos termos da Constituição, nos termos da lei. Então, queria até agradecer, né, que foi um trabalho muito bom que vocês fizeram, um trabalho muito bom, queria realmente agradecer, porque melhorou o projeto. Inclusive, eu já prevendo que ia ter problema, então está tudo ferrado, então como é que você vai tirar não sei quantos e botar para uma universidade, ainda por cima federal, então isso não ia dar certo. Então, o que eu pedi para o reitor? Que ele mostrasse os programas científicos que a universidade desenvolvia. Eu fui no governo do Estado, no orçamento, e vi quais eram os programas que o governo investia, então ficou casado que seriam naqueles programas casados com o esforço do governo estadual, o que justificaria abrir mão de um pedacinho de um imposto qualquer, porque seria algo de interesse do governo estadual. Então, a gente fez esse casamento para não ficar uma coisa completamente arbitrária, porque o reitor da UF pediu paridade com a FRJ. Bom, e as universidades estaduais? E os programas do governo? Então, a gente fez de um jeito, já ficou bastante melhor. E com as emendas feitas, ficou corrigido, botou a prioridade para as universidades estaduais, o que é natural que um programa, em primeiro lugar, sejam dos estaduais. Claro, o recurso é estadual, e depois ia chegar ao ERJ, ao ENF, e vem cá, que história é essa? E nós? Então, o projeto colocou a prioridade para as estaduais, manteve a minha ideia de casar com os programas científicos do governo, tirou uma série de inconstitucionalidades e acentuou nos termos da Constituição e das leis federais. Então, é claro que isso aí não é exatamente o que o reitor queria, porque ele vai entrar num bolo, mas pelo menos abre uma possibilidade. Aí depois ele vai ter que, obviamente, negociar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o governo, etc., etc. E, claro, como disse o deputado Luiz Paulo, o Propag vai ser uma janela que vai possibilitar isso andar. Era esse esclarecimento que eu queria dar e esse agradecimento público também. Mick, o relator, ele tem toda a razão. Por que a gente vai excluir a Universidade Rural? Ela é federal. Tem pesquisas interessantíssimas. Então, tem que ser genérico. Tem que ser genérico. E aí o deputado Carlos Mink, respaldar nesse projeto, já compromete os 2.900.000 dele de emenda de orçamento totalmente para a Fluminense, né? Sem problema nenhum. É justo. Bem, não havendo quem queira discutir, Muito amigos. é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 17 da pauta, saudando a Flavinha aqui, melhor parte do mandato do deputado Dionísio. Maravilhosa. Quanto a isso, a unanimidade. Gostei da foto. 17 da pauta, projeto de lei 3758 de 24, de autoria do deputado Brazão, que institui o programa Saúde da Mulher na Melhor Idade e dá outras providências. O parecer, de quem é o parecer? É meu? É seu. O parecer é meu, é pela constitucionalidade com emenda, mas eu peço aqui observação, porque há uma lei de autoria da deputada enfermeira Rejane, que é a 9.249, de 2021, que cria o Programa de Qualidade de Vida da Mulher durante o climatério e pós-climatério nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro, que fala, no corpo de uma lei mais ampla, mas fala sobre o tema que o deputado Brazão está legislando. Então, eu tenho dúvidas, de fato, sobre uma eventual prejudicabilidade. E aí, não sei se as assessorias visualizaram isso também. Deputada Élica. Para discutir, presidente... mais elegante de rosa do que de vermelho. Obrigada. Bom... Mas amanhã ela virá de azul para me contrariar. Eu analisei, né, o projeto de lei do deputado Brazão e analisei com cuidado a Lei 9249, de 2021, da enfermeira Rejane. O caso da enfermeira Rejane é uma lei muito ampla, de fato, que trata da questão do pré- e pós-climatério. E o que contempla aqui na lei está aqui nesse projeto de lei, que é muito menor do deputado Brazão. E chama a atenção aqui
né, em 3 pontos aqui do artigo 2º, que coloca, por exemplo, o artigo 1º fica instituído o programa, né? O artigo 2º constitui objetivos dessa iniciativa de promoção de saúde. O primeiro, conscientizar a mulher idosa aos cuidados relativos à sua saúde, bem como acompanhamento médico, fornecimento de materiais necessários para a incontinência urinária. Isso a lei da enfermeira Rejane contempla. No segundo, ele fala da distribuição de kits de absorventes e fralda geriátrica para as mulheres com incontinência urinária. Isso já é distribuído no SUS e nas farmácias populares. E o terceiro fala de atendimento clínico, psicológico e médico permanente nas unidades básicas de saúde. E também tudo isso que está no terceiro é contemplado pela lei da enfermeira Rejane. Então, eu creio que o parecer seria para prejudicabilidade, presidente. Vossa Excelência, como sempre, analisou com muita profundidade um tema que sei que é pauta de militância de Vossa Excelência. Vossa Excelência ainda é uma mulher muito jovem, mas entende do assunto mais que nós. Estou contemplada aqui pela lei da enfermeira Rejane já, mas a questão, inclusive, eu queria legislar sobre isso, que eu sei das questões sérias que nós temos em relação a essa fase, né, pré, pós e menopausa. Brincadeira da parte, Vossa Excelência fez uma análise mais minuciosa, eu também tinha dúvida, então, se houver concordância aí, eu vou trocar o parecer pela prejudicabilidade. Ok, presidente. Então, Presidente. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o novo parecer alterado pela prejudicabilidade. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu ia só fazer um comentário, Deputado Luiz presidente, Paulo. porque eu estou na melhor idade. Eu tenho uma implicância com esse tema, porque quando eu tinha 40, eu vou fazer 80, os neurônios estão muito melhores. Mas tem outras condicionantes. E fica algo muito... É um eufemismo, fica algo muito definido. O que é essa melhor idade? Mas é uma implicância mesmo. Concordo. Que é uma mentira, né? Presidente, Vossa Excelência me concede uma Lógico, questão de ordem, deputado- só para fazer deputado uma provocação delicada dirigida a Vossa Excelência. Lógico, eu sempre aceito as Não, provocações de porque a Vossa gente tem Excelência. uma amizade tão grande que eu acho que às vezes a gente tem que ter uma pequena provocação só para estimular. São sempre bem-vindas essas Não, provocações. eu estava falando sobre a mulher. Eu vi há pouco tempo a deputada Carla Zambelli se queixando que na prisão da Itália não tinham fornecido shampoo para ela. E eu fui pesquisar e lembrei que ela votou contra, quando estava no plenário, o fornecimento de absorventes íntimos para as presas, dizendo que não se podia dar mole para o pessoal para não reincidir crime. Então, ela votou contra o fornecimento de absorvente íntimo para a presa. E agora está se queixando na prisão italiana que não deram shampoo para ela. Então, só quero chamar a atenção de nós Mas ela todos. votou, o voto dela foi no Brasil, não é isso? Foi no Brasil. Mas ela está falando da Itália, é outra história. É verdade. Eu concordo com a observação pertinente de mérito do deputado que não aplaude. Era apenas essa para dizer que todos nós um dia... Aliás, quando eu aprovei, deputado Fred, uma lei sobre saúde mental, há muitos anos atrás, Vossa Excelência não era deputado ainda, eu cheguei para os deputados e falei, olha, nós todos um dia vamos ficar perturbados por conta da nossa atividade aqui. Não, então, não, a humanização eu da discordo, saúde mental... eu discordo. Eu disse que a gente estaria Nós já legislando em somos- causa... já Já somos. Vamos ficar, então, mais perturbados, deputado Luiz Paulo. Concordo com você, né? Já somos, vamos ficar muito mais. Então, eu falei, vamos votar a lei da humanização da saúde mental, que a gente está legislando em causa própria. E aí conseguimos aprovar. Isso mostra que a gente sempre tem que pensar no futuro também, quando a gente analisa essas questões. Agora, o Mick não foi feliz, né? Porque ele podia ter sustentado o fornecimento de cannabis para a tranquilidade de todos que ingressem, Iam ficar entre bem. aspas, na melhor idade. Vai ser meu próximo projeto. Vossa Excelência terá coautoria. Não serei coautor e parceiro de tomar cannabis com Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo está transformando um medicamento sério numa convivência prazerosa. Também pode ser. Eu não me nego. Mas eu digo que isso aí já é uma proposta de parceria civil. Mas é um medicamento sério que, se nos tranquiliza, é prazeroso. Bem, Presidente. vamos então ao 18 da pauta.
Projeto de Lei 4316 de 24, de autoria da deputada Elika Takimoto, que declara a Praça dos Direitos Humanos da cidade de Nova Iguaçu patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta. Projeto de Lei 4978 de 25, de autoria da deputada Línia Mering, que dispõe sobre a obrigatoriedade de infraestrutura de atendimento de urgência em pontos turísticos de grande circulação de pessoas no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para parecer deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Eu queria pedir vista desse Eu ia pedir também. vou pedir vista desse processo. Eu acho que, pela data aqui, senhor presidente, esse projeto nasceu com a questão da visita ao Cristo Redentor. Né? Eu não quero não, obrigada. Eu queria que Exatamente. Mas tem algumas dúvidas, não... Obviamente que a gente concorda em tudo que pode ser útil ao cidadão, sobretudo num estado que tem o turismo como uma ferramenta importante para o desenvolvimento, como é o Rio de Janeiro, como instrumento importante de desenvolvimento. Mas eu tenho algumas dúvidas, não quanto ao mérito, que me feriu a ele, mas quanto à constitucionalidade e forma. Então, vou pedir vista, pedindo vênia aqui ao meu colega, meu irmão, o deputado Fred Pacheco. Projeto de Lei 20 da pauta foi retirado pelo autor, é o 4451 de 24, de autoria do deputado Thiago Gagliasso, está retirado a pedido do próprio autor. Há exemplo também do 21 da pauta, projeto de lei 3793 de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, também foi retirado de pauta a pedido do próprio autor. Passo aos projetos de relatoria do deputado Chico Machado, 22 da pauta, 4962 de 2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que institui o Dia Estadual de Direito à Verdade, Memória, Justiça e Reparação a ser celebrado anualmente no dia 1º de abril no Estado do Rio de Janeiro. Também foi retirado, só que dessa vez pelo relator, deputado Chico Machado. Que é o dia da mentira, 1 de abril. Dia 1º de abril. Relatoria do deputado Luiz Paulo, é o 23 da pauta, projeto de lei 1701 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de placas informativas sobre o abandono de animais em rodovias estaduais. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, veja só, o senhor me dá para relatar esse projeto, que para mim tem grande complexidade. Sob o ponto de vista de defesa dos animais, evidentemente que as placas são fundamentais. Sob o ponto de vista da constitucionalidade, tem despesa. Né? Mas, em homenagem aos animais, eu estou me rendendo à constitucionalidade com emenda, mas também tem um arranhão de constitucionalidade. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 24 da pauta. Projeto de lei 2611 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a autorização da entrada de itens alimentícios destinados ao consumo próprio em shows e grandes eventos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estou dando constitucionalidade com emendas e reprisando aqui o deputado Carlos Mink. Eu tenho uma lei de minha autoria que trata de entrar nos shows com água. E ele está falando aqui de alimentos para as pessoas que têm alguns problemas de saúde. Então, estou alterando a lei original e botando os artigos nessa lei, constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Relatoria do deputado Alexandre Knoploch, 25 da pauta, projeto de lei 4901 de 25, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de conscientização sobre perdas e desperdício alimentar no Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Alexandre Knoploch. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 26 da pauta, projetos de relatoria da deputada Elika Takimoto, ou 26 da pauta, projeto de lei 3827 de 24, de autoria da deputada Lucinha, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão.
Dom havendo que queira discutir. Presidente, rapidamente. Discutir, deputado Alexandre Quinoplano. Na última reunião, a gente teve aqui um debate sobre o que era patrimônio imaterial, enfim. Não vou dar nenhum voto divergente, não, só para entender o que a gente discutiu naquele dia, porque o Grêmio Recreativo é um local físico, né? Então, não sei se a CCJ tinha adotado algum procedimento anterior, enfim. É bom, Vossa Excelência... Olha só. De bom ouvir, terei a menção de Vossa Excelência, mas rapidamente... Tem a emenda. Mas além da emenda, mas eu acho que faz parte aí do contexto que a gente tem discutido, e isso fecha, eu acho que fecha a questão, no sentido de que, quando ela faz menção ao Grêmio Recreativo, está fazendo menção à associação, não ao prédio. Exato. E aí, exemplo que a deputada Verônica fez recentemente com o Flamengo, também não é ao espaço físico do clube, mas a entidade Flamengo, né? Então, nesse caso, não é o espaço físico, a própria escola como espaço físico da escola, mas como a associação de pessoas que compõem a escola. Estou Acredito que contemplado. seja nesse sentido, no processo inteiro. A emenda, acho que a emenda fecha a questão. E a emenda da deputada Érica fechou a questão. Sim. Que o patrimônio material Não implica em gravame qualquer ou prédio. gravrame e tal. Tá bom, obrigado. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 27 da pauta. Projeto de lei 5303 de 25, de autoria da deputada Carla Machado, que declara patrimônio histórico, cultural, turístico e material do Estado do Rio de Janeiro, o cais do Imperador, localizado em São João da Barra. Para aparecer, deputada Élica. Constitucionalidade com a emenda. E a emenda, presidente, foi igual ao do projeto anterior. Perfeito. Só que nesse caso é o material mesmo, deputada. Material, declara patrimônio material. O que eu estou colocando de emenda é que o reconhecimento do patrimônio não implica em qualquer gravame para imóvel, qualquer óbice associado ao processo de tombamento. Foi a emenda colocada. Mas o tombamento material implica, sim. O tombamento material é espaço físico. E a legislação impõe que há tombamento prévio. Na verdade, o efeito de reconhecimento como patrimônio material é o tombamento. Exato. A gente tem feito essa ressalva... É a ferramenta, né? No imaterial. Aí essa ressalva diz que não há dúvida, por exemplo, quando o deputado Quinoploc aqui bota aí em pauta a dúvida. Olha, no caso de ser aqui Vossa Excelência pode salvar o projeto trocando então eu vou retirar de pauta, presidente. Ou trocando por imaterial. Eu não sei se o intuito da autora é realmente proteger. Não, eu vou retirar. É que eu não vejo também nada de anormal, também. não. Pode ser? Eu não sei se ela está se referindo à história, o contexto histórico. Se ela quer preservar o local também. O local, nesse caso. Se você estiver segura quanto... É só tirar a palavra material. É só tirar o material e botar aí material. Não, mas eu Agora, prefiro retirar de pauta para estudar mais um pouco, presidente. Tá bom, perfeito. Então, está retirado pela relatora. 28, eu também não vejo nenhum óbice nisso, não, mas é só saber exatamente a ideia. 28. Projeto de Lei 5203 de 2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o acervo do Núcleo Piratininga de Comunicação. Para aparecer, a deputada Élica. Constitucionalidade com emendas. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só, a autora aqui foi assertiva. Acervo é bem material, não é prédio. Acervo do Grupo Piratininga de Comunicação, mas deve ter fitas gravadas, documentos, etc. Esse é o imaterial clássico. Então, podia ser genérico e tirar o acervo. Você declara o imaterial, o núcleo, aí você está declarando bem material a logomarca chamada Núcleo Piratininga de Comunicação, e não o acervo, porque o acervo tem que ser material. E aí a conservação do acervo material
é de uma complexidade imensa, né? Porque um mofo come esses acervos todos. É isso. Pode. Então, eu tiraria a palavra... Eu apresentaria, se a deputada concordar, ou então pediria a vista, para a gente consertar isso. Pode ser? Sim. Pedir vista? Sim. Então, vista para o deputado Luiz Paulo. 29 da pauta, projeto de lei 4201 de 24, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação do programa de formação de plateias para o audiovisual no Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Para a declaração, Para a presidente. declaração de voto, o deputado Carlos Mink. Eu concordei com as emendas do deputado Cozzolino pelo seguinte: essa ideia de formação de plateia tem a ver com essa história, né, dos filmes nacionais, de tudo, dos curtas. E aí é um incentivo para os alunos irem, né, ver determinados filmes e tal, e alternando as escolas públicas, estaduais e tal. A gente tinha colocado vários fundos e o Cozzolino, o deputado Cozzolino, ele restringiu ao Fundo Estadual de Cultura, porque havia fundos federais, a gente tinha posto muitos. Eu, claro, sempre fico na esperança que possa haver outro, mas ele foi mais no fundo estadual, que é aquele sobre o qual a gente pode dispor mais diretamente. Então, acabei concordando com a emenda e agradeço também a ele e aos que votaram o projeto. Bem, não havendo quem queira discutir... já foi declaração essa, né? Passo, então... Já foi proclamado o resultado. Passo ao 30 da pauta. Projeto de lei 4374 de 24, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera a lei 9.212, de 17 de março de 21, que dispõe sobre o programa de assistência às vítimas de intolerância religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado Mink veio nos comprar a solidariedade aqui com... Obrigado, Mink. Muito obrigado. Deixa eu voltar para o 31. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 31 da pauta. Projeto de lei 1278 de 23. Questão de ordem. Questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quando eu emiti o voto no retorno pedido de vista, eu ainda não tinha acontecido dois fatos novos. O primeiro, o culpado é o deputado Quinoploc. Instalou a CPI dos vídeos. E o segundo, mais importante, do seu ponto de vista formal, é que o governo mandou um projeto de lei que autoriza ele botar câmeras de vídeo onde ele quiser e bem entender, sem pedir autorização a ninguém, sintetizando, que a gente ainda vai discutir. Então, eu acho prudente retirar de pauta e, dependendo da decisão nesse projeto do governo, a gente adaptar, porque ele tá querendo proibir, né? Vai ficar uma contradição. Se a gente diz que está certo, o governo está pedindo autorização para facultar, né? Aí eu não seria por uma sessão, não, até o senhor apreciar aqui na CCJ o projeto do governo. Que eu, nesse especificamente do governo, eu considero constitucional e considero positivo, que o que eu mais quero é que o governo assuma essa tarefa mesmo. Mas só para... Eu concordo com Vossa Excelência, mas só para dizer que o intuito aqui do deputado Delaroli, do deputado Delaroli, que é o autor da lei, é regulamentar a questão da locação dos imóveis de temporada. Então, essas câmeras são internas do imóvel, não são câmeras externas. Em tese, a discussão aqui, uma discussão que já está acontecendo no âmbito federal, é se o locador teria, mesmo que seja algo para defender o seu patrimônio, tenha o direito de invadir
privacidade de outrem e colocar câmeras internas para os hóspedes. E aí, mas concordo que o tema câmeras é abrangente, a gente vai debater e se debruçar em dois momentos, tanto na CPI quanto no projeto do governo. Não está no texto do projeto, mas lá na justificativa do projeto do governo, ele fala que não precisa de ninguém autorizar para botar câmeras em marquises. Marquise não é bem público, é privado, né? Então, eu acho que tem um pouco de cautela. Embora, tá. Então, 31, retirado de pauta, com vista a pedido do deputado Luiz Paulo. 32 da pauta, projetos ainda de relatoria do deputado prefeito, doutor Serginho. Projeto de lei 4483 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, em que inclua-se o parágrafo único no artigo 40 da Lei 287, de 4 de dezembro de 79, que aprova o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer do deputado Dr. Serginho é pela constitucionalidade com emenda. E o projeto saiu com pedido de vista na 24ª reunião ordinária pelo deputado Luiz Paulo, com voto em separado pela constitucionalidade com emenda também. A emenda emenda foi simples, senhor presidente, que a lei orçamentária da União, né, que discrimina como você faz orçamento, a 4.320/64, o termo correto que se usa não é bloqueio orçamentário, é a reserva orçamentária. Então, simplesmente troquei a palavra bloqueio orçamentário para ser reserva orçamentária, consoante a Lei 4.320/64. Então, vou designar o deputado Luiz Paulo, como o deputado Dr. Serginho não está mais conosco aqui na CCJ, no mandato, vou designar o deputado Luiz Paulo relator da matéria e colocar em votação o parecer do deputado Luiz Paulo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer do novo relator designado, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 33 da pauta. Agora são os blocos de inconstitucionalidade. Presidente, eu queria... Senhores que aprovam votação em bloco, permaneçam como estão, aprovado. Deputada Élica. Presidente, queria pedir retirada de pauta do 33 e do 51. Eu ia falar agora, pode botar em bloco todos eles, que do 33 ao final da pauta são os projetos que versam sobre inconstitucionalidade ou prejudicabilidade, ou anexação. Então, do 33 até o último, que é o 45, eu coloco em discussão e aí abrindo aqui para os colegas que queiram pedir retirada dos projetos. Presidente, Deputada Élica, qual que quer tirar? O 33, retirar de pauta, e pedir vista para o 35, por favor. 33, retirado de pauta e 45 vistas. 35, desculpa. E 35 vistas. Deputado Fred. os meus são: o deputado Dionísio solicitou a retirada de pauta do 41 41. e eu queria pedir vista do 49. 49, pedido de vista. Algum outro? Deputado Luiz Paulo. 34 e 45. 34 porque eu tenho um voto em separado. e 45. Vossa Excelência quer enfrentar a matéria agora, deputado Luiz Paulo? Com o seu voto, eu não sei de quem é o relator. Qual é o 45? É o Rodrigo Amorim. Vossa Excelência tem outro... Tem em razão da prejudicabilidade? É isso, não? Não. O senhor deu parecer pela inconstitucionalidade. Vossa Excelência tem parecer pela prejudicabilidade. Não, constitucionalidade com emenda. O 45, deputado Rosenberg? Não, 34. Ah, desculpa. Vossa Excelência tinha falado do 45. Não, eu falei nos então dois. Vamos ao 34. Não, 34. O senhor é o relator. Eu posso trocar... Qual é a emenda que Vossa Excelência sugere, deputado Luiz Paulo? Eu estou emendando 3 emendas. Emendando a ementa... Porque a ementa estava... Espera
aí, eu estou lendo. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem absoluta razão. Meu parecer foi, na verdade, baseado por estarmos legislando sobre ambiente digital, mas a matéria é muito mais específica e competência do legislador. Eu sempre defendo a competência do legislador estadual para qualquer assunto. Então, vou alterar meu parecer e chamar os trabalhos à ordem para cantar o 34 da pauta. Projeto de Lei 1749 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a divulgação de informações através de entrega delivery, a incluírem aviso em suas plataformas informativas sobre a proibição e não pactuação com trabalho infantil, bem como a divulgação de canais de atendimento para denúncias, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Eu estou alterando o parecer para recepcionar a integralidade do parecer do deputado Luiz Paulo, que é pela constitucionalidade com emendas. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer pela constitucionalidade com emendas, e aí pedir a Vossa Excelência depois quais são o teor desse aí para incorporar ao meu parecer aqui, aprovado pela constitucionalidade com emendas. Obrigado, deputado. O outro que Vossa Excelência mencionou 45. é o 45. O 45 é o projeto de lei 985 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão da modalidade de pagamento instantâneo via Pix, autorizado pelo Banco Central do Brasil, para a realização do pagamento de custas judiciais previstas na Lei Estadual 3350, de 29 de dezembro de 99. O meu parecer é pela inconstitucionalidade, o parecer do deputado Cozzolino é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. O meu parecer é pela prejudicabilidade, função da Lei 10.125 de 23, que no seu artigo 4º diz o seguinte: a instituição financeira contratada pelo Poder Judiciário para receber o pagamento da Guia de Recolhimento de Receita Judiciário, GRERJ, deverá assegurar a utilização do PIX como meio de pagamento. Senhor presidente, sempre que eu entro com o MADI, inclusive quanto o projeto de Vossa Excelência, que foi o último que eu entrei, eu pago com PIX. Já pode pagar. Porque se não pagar com PIX, você é obrigado a ir no Bradesco, que é o banco que tem conta no Poder Judiciário. E aqui a gente só tem o Itaú. Perfeito. A mão de obra. Então, o PIX já é meio de pagamento. O relatório do deputado, o parecer do deputado Cozzolino, então vou designar o deputado Luiz Paulo como novo relator da matéria, e ele já apresentou o parecer pela prejudicabilidade em razão da Lei 10.125 de 23. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, vou retomando a votação por blocos, que vai do 33 ao 60, incluindo os projetos de inconstitucionalidade, anexação e prejudicabilidade. Os projetos 33, 34, 35, 41, 45 e 49 estão excluídos. Estão excluídos. Presidente. O 34 não, o 34 a gente já enfrentou. Né? É o 34 que a gente já enfrentou? Isso, 34 a gente já enfrentou. Então, 33, 35, 41, 45 e 49. Não, desculpa, 45 também já enfrentou. Então, voltando. 33, 35, 41 e 49 estão retirados. Mais algum? Eu quero fazer uma observação, mas é do 50, vou explicar. O meu parecer do item 50, ele foi pela anexação ao projeto de lei 3.980. Só que o que acontece? Esse parecer é antigo. E agora esse PL virou lei. Então, como ele virou lei, eu quero alterar o parecer de anexação para prejudicabilidade. Perfeito. Só isso. É o item 50. Parecer de anexação para prejudicabilidade. Até porque aquele PL já virou lei, é exatamente Exato, isso. Tá exatamente. Certo. Presidente, eu queria uma observação sobre o 51. Deputado Luiz Paulo. Seguinte, o deputado Quinoploc está com a mão muito pesada. Ele vai ficar mais aliviado essa noite, porque nós vamos ganhar do Internacional. Se Deus quiser. Mas olha só, a deputada Lilian Bering faz um projeto de lei para estabelecer medidas protetivas aos profissionais de saúde. A recente matéria jornalística na TV mostrou
dezenas de exemplos de profissionais de saúde sendo agredidos. E alguns deles mais de uma vez. Então, o tema é um tema relevante. O deputado Knoploch, ele deu pela anexação a um PL 1742 de 2019. Evidentemente que ele não está errado na decisão dele. Mas eu achei que o projeto pode ser salvo modificando o artigo 3º desse PL, modificando o artigo 3º do presente PL, exatamente para tirar aquilo que coincidia o 1742 de 2019. Então, a gente poderia, se for desejo da maioria, dar pela constitucionalidade com emenda, no intuito de salvar o projeto, e tirar fora exatamente a coincidência de propósito que o deputado Knoploch corretamente detectou. Presidente, 49 ou 39? É mão pesada só nesse assunto, seu pai, você não está errado, não. Deputado Knoploch. não, só dizer que não me oponho à proposta do deputado Luiz Paulo. Eu posso mudar o parecer pela constitucionalidade com emenda e aí a gente faz essa modificação. Perfeito. Combinado. Perfeito. Deixa eu ver com esse aqui. Perfeito. Então, voltando aqui, fazer a lista aqui dos que estão excluídos, tá? Então, foi aprovado esse novo parecer. Sim, aprovado, então, em discussão. Houve acordo, ele vai fazer. Não, A deputada Línia também tinha falado comigo, Esse- achei que esse ela qual é tinha o- qual é o razão da no pauta, sentido do Luiz Paulo. 51. 51. Então, em relação ao 51, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer, fruto do acordo aqui estabelecido entre o deputado Luiz Paulo e o deputado Knoploch. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Então, vamos pedir a atenção aí da secretaria desse projeto 51. Passo, então, a lista aqui dos excluídos do bloco, tá? 33, 35, 39, 40, 41 e 49. Repetindo, 33, 35, 39, 40, 41, 49. Se puder, só para a gente botar na ata certinho, quem pediu cada um aqui? O 33, quem foi? Fui eu. 33. Deputada Élica, 33. 35. 35, acho que eu também. Deputada Eu Élica também. Pedi 39. vista, 35 pedi vista. 39. Deputado Chico Machado. 40. Quem pediu? 40 fui eu que pedi. Pedi vista do 40. 41. 41 foi o autor pediu para O retirar de autor pauta. pediu a retirada. Dionísio. E o 49, deputado pedi Fred pediu vista. Isso. Então, encerrado aqui a discussão do bloco, passo à votação dos pareceres em bloco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os pareceres, obviamente excluídos aqueles que foram retirados de pauta ou deferido o pedido de vista. Não havendo mais assunto a deliberar em pauta, passo a palavra ao deputado Luiz Paulo e para os deputados que queiram fazer as considerações finais. Presidente, no dia 13 de agosto, eu oficiei a Vossa Excelência o ofício 74 de 25, solicitando que o senhor faça uma audiência pública na CCJ sobre o concurso da Secretaria de Fazenda Verdade. para auditor fiscal e analista fazendário. Porque já tem um suspenso o artigo liminarmente no Tribunal de Contas. E o segundo eu também já entrei com a petição. E por que eu estou pedindo a Vossa Excelência? Porque ousou o parecerista dizer que a Lei 9.650 de 22 é inconstitucional, que é vedar cláusula de barreira em relação ao banco de espera. E essa lei é de autoria de Vossa Excelência com a deputada Marta Rocha. Então, se Vossa Excelência desejar fazer, se não desejar e achar melhor encaminhar a Comissão de Servidores Públicos,
Não, Fazemos isso, mas... fazer. Inclusive, botar em deliberação, então, de fato, o teor desse ofício do deputado Luiz Paulo é justamente nesse sentido. Agradeço e reconheço aqui o trabalho de Vossa Excelência em prol dos concursos públicos, do servidor público no Estado do Rio de Janeiro. E, de fato, é importante a gente fazer com que as leis aqui sejam cumpridas, né, deputado Mink? Com certeza. Então, bota em votação para aprovação no âmbito da CCJ a realização de audiência sobre o tema. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a realização de audiência. Algum colega quer propor a realização de audiências no âmbito da CCJ? Tem muito tempo que a gente não faz. Então, quem quiser, na próxima semana, aí, trazer alguma audiência para que possamos realizar, ainda que em conjunto com outra comissão, fiquem à vontade para trazê-los na semana que vem. Bem, algum colega quer fazer uso da palavra? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, não havendo mais assuntos na pauta, declaro encerrada a sessão, convoco a todos para a próxima quarta-feira e agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus.